noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva nesse momento e nos traga muita paz. Hoje eu estou aqui na Casa Espírita Gabriel Martins, sozinho, não tem público aqui hoje, por questões da pandemia. Hoje seria uma palestra feita pelo Diego Garla, nosso amigo e médium, mas por conta de problemas pessoais que ele tem que resolver e por conta da pandemia, questão de viagem, então eu estou aqui substituindo o Diego, que fará sua palestra em outra oportunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, vai falar da fé, a fé, mãe da esperança e da caridade. E nesses períodos, gente, de tantas dificuldades, de tantos medos, de tantas incertezas que a pandemia nos traz, o desemprego, eu tenho visto tantas reclamações das pessoas, eu tenho atendido muita gente, assim, com bastante dificuldade emocional mesmo, Nós estamos enfrentando um momento difícil e somente a fé, aliada ao nosso trabalho verdadeiro para nos dar força. Não fosse a fé, se não suportássemos, não suportaríamos tudo isso. E essa fé no futuro, acreditando que a vida continua e que esse período na Terra é um período passageiro. Isso a fé nos demonstra. Não é a fé religiosa que opera milagres quando fora da razão. Todos os milagres que Jesus fez hoje são, uma grande parte, explicados pela ciência. No livro de Allan Kardec, a Gênese, ele explica os milagres, como é que foram feitos, as razões daquilo tudo. Então a gente vê que hoje, com a ciência, com o conhecimento, com a fé do futuro, nós estamos assim entendendo melhor a questão da fé. Não basta só acreditar. Acreditar é diferente de confiar. Vocês podem acreditar em mim, no que eu estou dizendo, mas podem não confiar que isso seja verdade. Tem uma diferença isso. Aqui diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, tem que ter movimento. Não deve entorpecer-se, não pode ser uma ilusão. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé cuida do nosso desenvolvimento. E quanto mais a gente acredita na continuidade da vida, mais nós vamos nos dedicar à nossa melhoria. Por que ela diz que ela é mãe de todas as virtudes? Porque se nós acreditamos que a vida continua, que não vai acabar no túmulo, junto com o corpo físico, nós vamos nos esforçar muito para melhorar, para construir muita virtude. Porque quando eu deixar o corpo físico, e até mesmo agora, eu vou conviver com as virtudes que me fazem bem e vou deixar o orgulho, o egoísmo, os defeitos, as maldades que me fazem mal. Se é para viver eterno, então que seja bom, e para ser bom tem que ter virtude. Por isso que ela é a mãe das virtudes. Se eu acredito que tem uma continuidade, eu vou me esforçar para ficar bem. Eu vejo muita gente, e até às vezes na própria família, e diz assim: olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou mudar porque eu não perdoo, porque eu não aceito, porque isso, porque aquilo. E às vezes por coisas que são tão efêmeras. Não me convidaram para um casamento, esqueceram de me mandar convite, se mandar de última hora eu não vou, fico aborrecido, porque eu vejo pessoas casadas há tanto tempo se aborrecendo por coisas de quem acabou de casar. Eu acho que tem que ter uma maturidade aí, para a gente entender as coisas que estão acontecendo à nossa volta. De que adianta brigar por coisas tolas? Para que deixar isso na nossa vida que é eterna? É como se tivesse um espinho na carne e gostar que ele ficasse espetando e deixar ele pela eternidade. Deixa doer. Como é que nós conviveríamos com isso, com essa dor? A gente não quer dor. A gente quer a transformação, a gente quer a mudança. Então, primeira coisa, acreditar que somos espíritos e que usamos um corpo, isso é fundamental. Para com esse negócio de minha alma, meu espírito. Tem nada meu, eu, alma, eu, espírito.
Ponto. Se eu sou espírito, eu já sei que eu sou imortal e tenho uma eternidade pela frente. E se eu vou viver para sempre, então eu tenho que viver experiências boas. Eu tenho que construir virtudes. Não importa como eu tenho. Não adianta dizer, eu não perdoo, azar o teu, azar meu. Porque o perdão é fundamental. Eu estou falando desse perdão, gente, das coisas efêmeras. Eu não vou nem entrar na questão de uma família cujo filho foi assassinado. Olha, você tem que perdoar. Não estou falando disso. Esse perdão vai vir num outro tempo, quando desenvolver essas virtudes que a fé traz. Nós vamos olhar para esses que tiraram a vida do corpo físico que nós amamos, como pessoas doentes, como pessoas fragilizadas, infelizes, e vamos tratá-las de uma outra maneira. Aí sim o perdão vai surgir, mas somado, filho das virtudes, que é filho da fé. Entende? Então eu estou dizendo esse perdão das coisinhas simples. Esqueceu do meu aniversário, foi ríspido comigo, é meu amigo, mas, sabe, não me lembra de mim, sabe? Eu tenho que perdoar isso. Eu estou lendo aqui quando meu filho está dizendo que partiu pelas próprias mãos da terra, né? Não deu tempo, né, de ajudar quando a pessoa se arrepende. Mas na vida eterna, gente, nós temos tempo para tudo isso. O importante é a gente não criar um pensamento de ódio. As pessoas erram e vão errar. E nós erramos, gente. Nós erramos. Eu estou falando aqui, posso falar alguma coisa errada aqui. Vou me esforçar para não falar. Principalmente quando nós falamos de virtude, de perdão. É triste. Eu conversava agora há pouco com o Renatinho aqui, que ele veio trazer umas doações, né, de algumas coisas que a liderança espírita, a gente que está um pouquinho na frente, tem que viver, né? Hoje eu postei um vídeo, aí o pessoal replicou, eu mandei, quem quisesse nos ajudar na casa espírita, porque as nossas arrecadações de alimento, de tudo, vem da sessão de psicografia, e não tem sessão, então a gente tem dificuldade de conseguir as coisas, porque isso é doado por muita gente. Hoje nós somos cerca de 50 mil pessoas envolvidas, né, na casa espírita, nas minhas páginas da casa espírita, isso diretamente. Se fosse R$1 cada um, nós manteríamos o centro por 2 meses. Mas as pessoas acabam esquecendo e o peso fica só para algum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é duro ter que vestir a capa assim, né, passar um verniz no rosto, na cara e vir pedir as coisas para as pessoas. Eu vou dizer que não é o que eu gosto, não é o que eu quero, até porque a gente é confundido com alguns religiosos que usam disso para viver, né, e acaba gerando aí publicamente um monte de problema. Só que nós não temos outra opção, nós estamos vivendo um período de pandemia, um período difícil, e nós temos hoje, em média, 400 famílias. Isso é semanal, não é mensal. A nossa casa, com o seu desenvolvimento, ela ficou ligada às outras casas. E não dá para parar agora, por isso a gente pede ajuda. O pouco com Deus é muito. Se todo mundo fazer a sua partezinha, né, não só para nós, mas as outras casas, também, os outros lugares, vai dar tudo certo. Esse é o ensinamento de desprendimento. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que confiar que esse período vai passar, e eu tenho que ir construindo virtudes em mim e ver qual é a minha intenção que está por trás desse pedido. Porque é isso que Deus vai medir. A minha consciência vai cobrar de acordo com a minha intenção. Por que eu estou fazendo esse trabalho? É um trabalho que tem 30 anos, ele não tem 30 dias. É um trabalho confirmado, conhecido por muita gente. Mas eu tenho que ter por trás fé. Que esse é um compromisso nosso. É um compromisso de reencarnação, de ir à frente do público, de estar à frente, de militar a caridade. No fundo, eu me sinto feliz depois dos efeitos, do bem que a gente vê acontecer, né? Hoje eu fui em Mirassol com a Sônia estava terminando a sopa. Eu até postei uns vídeos de eu lavando a panela aí, mas eu só lavei a panela, não fiz nada. A sopa já estava feita, a Sônia e as meninas lá, né, fizeram isso e foram entregar, eu só ajudei a lavar a panela, mais nada.
Mas é um trabalho de formiguinha, de muitas mãos. Então, quando a gente tem fé, a gente vai entender por que isso é feito. Será que essa sopa que a Sônia leva vai resolver o problema do mundo, o problema daquelas pessoas? Não vai. Até porque elas, se elas comerem uma vez por semana, elas não vão sobreviver no corpo. Mas isto está ensinando amor. Por que a Sônia, vou usar o exemplo da Sônia, que é a nossa trabalhadora e amiga, uma alma abençoada. Por que a Sônia tem que fazer isso? Ela pode ficar na casa dela. Até porque ela já fez tanto por tanta gente. Mas ela está espalhando sementinha de amor para aquela criança saber que um dia alguém pensou nela. Aquela família que alguém pensou nela, um dia vai despertar para isso. Isso é amor. E isso é o efeito da fé, mãe da virtude, a virtude da caridade. Fé, mãe da esperança e da caridade. Então, esse trabalho que a gente faz, né, que às vezes parece maçante, né, não muda, faz 30 anos, e 30 anos nós temos as mesmas dificuldades. Tudo bem, mas são outras pessoas. Nós estamos ajudando de alguma maneira, unidos, fazendo algo por alguém. Então, essa fé que constrói, que a esperança, a mãe da esperança, da caridade, é a mãe de todas as virtudes, porque ela nos faz acreditar em Deus, na continuidade da vida, e por isso eu me esforço para viver bem. Porque se eu viver bem, né, como eu vou viver, eu tenho que viver bem. Porque esse é o nosso compromisso, viver bem. Nós temos que ter esse momento de vida, porque eu não vou acabar aqui. Né? Esses dias, né, estou vivendo algumas experiências diferentes. Né? Eu estou com 3 amigos doentes, passando por tratamento. Né? Pedro Paulo, meu professor de teologia, amigo, 15 dias sedado, acordou, está bem, está se recuperando, graças a Deus. Né? A Martinha, nossa amiga aqui do centro, ainda está em tratamento intensivo, sedada, mas se recuperando bem, graças a Deus. O Eduardo, meu amigo, se recuperando de uma cirurgia importante. Isso vai para dentro do coração da gente. A gente fica triste de saber que alguém que a gente ama está passando por um momento de provação, um momento difícil. E o papel, principalmente o meu, junto dessas pessoas, é o de dar esperança, de dar amor, de trazer equilíbrio para elas. As pessoas esperam isso de mim. Eu tenho que ter fé, elas têm que ter fé. Juntos nós vamos dar um passo a mais. Não é questão de desencarnar ou não desencarnar. É questão de viver bem aqui e após. Viver bem é muito importante. Não basta só viver, mas viver bem. Aí eu preciso das virtudes. Eu preciso construir valores dentro de mim. Vamos continuar aqui a leitura. A mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, cumpre-lhe cuidar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé, ela cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos de Deus. Ou seja, a fé cuida de nós, levando-nos para as virtudes. Olha o compromisso da fé. Porque a gente acha assim, eu não tenho fé em Deus, porque eu não acredito em Deus, porque eu não acredito. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos, fé, ela é nata, ela nasce em nós, ela está aqui dentro. E conforme nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos identificando o quanto confiamos em Deus, que quantidade de confiança nós temos em Deus. Não só para as horas tristes, mas também para as horas felizes. Esse é o compromisso que nós temos que ter de mudança. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Tudo que Jesus Cristo nos ensinou não nasceu na fé, não mostrava fé. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, Jesus dizia. Ele nunca duvidou. Tanto é que eu, particularmente, vou discordar aqui de um trecho do Evangelho, que eu vou pensar que são traduções que acabaram distorcendo. No final, quando Jesus está na cruz, diz assim, Senhor, por que me abandonaste? Gente, isso não é verdade. Me perdoe que está no Evangelho, mas a frase não devia ser essa, porque Jesus jamais ia duvidar que Deus tinha abandonado ele. Nunca. Então isso é uma interpretação, um erro de tradução,
né, a linguagem de Jesus era uma linguagem difícil. Então, Jesus jamais diria: Senhor, por que me abandonaste? Porque ele pregou a vida toda na terra a confiança em Deus. Outra passagem de Jesus que eu também não acredito é aquela que ele vai no templo, tem os vendedores lá de pombo, oferendas, ele cata o chicote e bate em todo mundo. Eu não acho que Jesus pregaria nenhum tipo de violência. Logo ele que quando Pedro corta a orelha do soldado, a hora que ele vai ser preso, antes do sacrifício, ele devolve a orelha e diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não tem como que quem com chicote bate, o chicote vai apanhar. Tudo bem que no final bateram nele, mas não é por isso. Entende? Então tem algumas coisas que não combinam com a moral do Cristo, né? Que sempre foi amor, sempre foi esperança, sempre foi alegria em torno, né, do ensinamento dele. Então, a esperança, ela está em todas, né? A fé e a esperança nos ensinamentos de Jesus. Se não tiverdes fé, que esperareis? Se a gente não tiver fé, nós vamos esperar o quê? Usar as palavras comuns, morreu, acabou, me joga em qualquer lugar? Não é assim. Porque mesmo pelo corpo a gente tem amor. Ninguém vai jogar um corpo em qualquer lugar só porque o outro não tem fé. Não é só porque ele não entende esse processo de confiança em Deus. As doenças, as dificuldades, aquilo que a gente não consegue mudar, é justamente, fisicamente, é justamente para mudar a alma. Como é que eu olho para a pessoa? Como é que eu me despeço das pessoas que estão à minha volta para ir para o trabalho, para sair para a rua? Saio, tranco a porta, não falo nada, não dou um beijo, não dou um abraço, não elogio nunca. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que acreditar e dar o melhor para aquelas pessoas. Eu não sei se eu volto para casa ou se eles vão estar ali. Então eu tenho que aproveitar esse momento. Das pessoas que estão à nossa volta. Qual é a importância das pessoas que estão à nossa volta? Mesmo com as suas dificuldades. Mesmo com dificuldade. As pessoas são difíceis, mas nós também não somos fáceis. Nós temos opinião, brigamos pela nossa opinião. Sabe? Então nós precisamos pensar diferente. Desenvolver fé, gente. Essa fé no futuro é fundamental para que a gente se modifique. Outra coisa. Não é a fé que dá o amor? Por que eu vou amar alguém? Por que eu vou amar o próximo? Se não tiver continuidade, se isso não me põe mais perto de Deus. Por que eu tenho que amar alguém? Por que eu tenho que sair distribuindo sopa, sair pedindo alimento, pedindo ajuda? Porque é amor ao próximo, porque eu estou preocupado que as pessoas, até um mês atrás e pouco, as pessoas do Brasil aqui, nós tínhamos o auxílio emergencial. Então as pessoas estavam comprando, vivendo, agora não está tendo, não tem agora, pelo menos nesse período que eu estou sabendo. As pessoas voltaram correndo para a casa espírita, porque elas não têm mais a renda que tinham. E isso é preocupante. Quem já morou no sítio vai conhecer uma planta que chama caruru. Caruru é uma planta, tipo uma leguminosa, umas folhas assim, que aqui no interior de São Paulo a gente usa, corta para dar para porcos, é um alimento para animal. Gado come. Eu hoje estava conversando com a minha mãe, e minha mãe disse assim, tinha muitas plantas dessas no sítio. Ela falou, a minha mãe, que é a minha avó, pegava essas folhas mais novas, refogava e nós comíamos. Aí a minha irmã perguntou, mas não era ruim? Ela falou, não era boa, mas era a única coisa que nós tínhamos. Eu tenho isso gravado na minha mente, que eu ouço a história a vida inteira. Eu tenho a história do meu pai passar fome, da minha mãe passarem fome. Eu nunca passei. Tive muitas dificuldades, conheço a pobreza de perto, né? Não sou uma pessoa de uma vida restrita. O meu avô, pai do meu pai, eu já contei isso várias vezes, a época lá de 1950, meu pai nasceu em 51, 52, 53, 55, ele acordava à noite e ia buscar no pasto, no campo, o sal do gado, que não era esse sal de hoje, que é cheio de remédio, para minha avó fazer comida. Aí ele pegava o milho, socava no pilão para triturar, minha avó fazia uma polenta italiana, com aquele sal, virava a vasilha em cima da mesa, passava um pouquinho de farinha, para não grudar, e eles comiam aquilo com a mão,
E a minha avó, que hoje desencarnada, que ajudou na minha criação, cuidava de mim, ela ficava sem comer, esperava os filhos se alimentarem, os 4, o marido alcoólatra, se sobrar ela comia. A mãe da minha mãe, com 7 filhos, não um avô, pai da minha mãe, ele tinha problemas psiquiátricos, problemas com mediunidade, era um homem muito difícil, viveram muita pobreza, aqueles filhos, ele batia na minha avó, e era muito difícil aquela época. Ele batia muito, espancava, não tinha Maria da Penha. Se fosse hoje, ele não saía mais da cadeia, apesar que ele já está desencarnado. Mas era assim, o homem ele queria sexo, e a mulher não queria, porque sexo representava mais um filho, e ela tinha que, o único método contraceptivo era não ter relação sexual. Aí ele acusava ela de estar traindo, batia, espancava, era isso. Eu cresci ouvindo isso. E vocês acham que eu não vou me preocupar com a caridade? Se eu tenho essa memória familiar de pessoas passando fome, de pessoas não tendo o que comer, de comer, pegar um mamão, fruta verde, e cascar, jogar numa panela com um pouquinho de sal, dar-lhe uma fritada, uma cozida, e dar para os filhos comer, que não tem gosto de nada, é horrível. Imaginem uma mãe ver os filhos pequenos com fome, tem tantos, nós não podemos ignorar isso, e a fé mostra isso. Eu não posso parar, eu não posso desistir. Vocês acham que eu não estou preocupado por não ter sessão de psicografia? Eu sei o que passa no coração das mães que eu converso, dos pais, dos filhos, dos irmãos, pedindo uma cartinha, e a gente não tem trabalho à distância. O coração aperta muito. A gente se incomoda, a gente sofre, mandamos mensagens no WhatsApp do Dimas, dos mentores, para ver se dá uma amenizada. Porque a dor expande e envolve todo mundo, está difícil a coisa. Se nós não podemos abraçar, consolar, ouvir, fazer uma visita, nem isso estamos podendo. Nós temos que usar a fé. Eu sei que Jesus está cuidando, eu sei que há um ensinamento em torno disso, eu acredito nisso. Há muita coisa acontecendo positiva por trás disso. Isso é fé. Eu vou usar as minhas virtudes, as que eu possuí, aliado à minha esperança, para acreditar que isso vai passar, isso vai melhorar. Mas enquanto não passa, eu tenho que fazer o que está ao meu alcance. E o meu alcance hoje, o que eu posso é pedir. O pouco com Deus é muito, é bastante. E o muito, o bastante sem Deus, sem fé, não é nada. Porque o dinheiro é excelente. Ele ajuda nos trabalhos, ajuda as coisas a acontecer. Mas se ele não tiver atrelado ao amor, ele não gera paz. E se não gera paz, não gera reconforto. Então nós precisamos pensar, desenvolver fé no futuro, na continuidade, para construir virtudes. Nós estamos aqui de passagem, mas enquanto aqui estamos, temos que crescer. Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Por que eu vou desenvolver amor pelo próximo se eu não tenho fé? Se eu não tenho uma conexão com Deus e com as coisas boas? Eu não vou amar. Eu vou amar porque não tem significado amar sem ter uma razão para isso. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Inspiração divina vem de Deus para dentro de nós. Ela desperta os instintos, as coisas melhores dentro de nós, para que nós possamos fazer o bem. É a base da regeneração. Lembra aquela história que a Terra é um planeta de prova e expiação? A gente reencarna aqui para ser testado e para espiar o passado, pagar passados, erros. E o mundo regenerador que a Terra vai se transformar, de regeneração, são pessoas que pensam no bem, que fazem o bem, que vivem o bem. Então olha aqui, esse é o mundo que a Terra está se tornando, que vai se tornar. Diz assim, a fé é a base da regeneração. Se você quer um mundo melhor, tenha fé.
Porque se você acredita numa continuidade, você acredita no amor, você acredita no bem, você vai fazer o bem, você vai construir virtudes e esse mundo regenera mais rápido. Preciso é, pois, que essa base, que a fé, seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício sobre ela construíste? Se for uma fé que qualquer coisa, eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu ajudei tanto, as pessoas viram as costas. Espera aí, ajudar é uma coisa, é a nossa parte, a gratidão é a parte delas. Se não desenvolveu ainda, não importa, a minha parte é fazer, a dela é ser grata, entender o amor que eu estou dando, mas no tempo dela. Então, se eu duvido disso, não vou fazer mais, porque não adianta, a minha fé está sendo abalada, porque eu não faço para a pessoa, eu faço pela pessoa que vai chegar em mim. Na verdade é isso, eu ajudo, mas isso é um caminho, essa energia vai, esse pensamento vai, ele vai circular, vai construir amor, vai me trazer paz, esperança. Quem faz caridade não faz para obter nada em troca, mas sempre está ganhando, isso é fato, porque no momento da caridade a gente só pensa em coisas boas. Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inomináveis, fortes. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Olha que interessante, a fé que não afronta o ridículo dos homens, o que é o ridículo? Os pensamentos inferiores, as ações negativas, não é uma fé verdadeira. O que é afrontar o ridículo dos homens? Eu vou ajudar e pronto. Eu não vou me negar auxílio quando eu posso, ou quando eu estou à frente, estimulando, fazendo, motivando, só porque os outros não entendem. É assim mesmo. Esses dias eu encontrei uma pessoa triste por questão da caridade. Nós ajudamos tanto, nós fizemos tantos, e a pessoa falou mal de nós. Problema de quem? É teu que fez ou dela que é ingrata? Dela. O problema é dela, não é seu, você já fez, tua consciência registrou bem. Então, se a tua fé está alicerçada, teu edifício num lugar firme, a tua fé não vai se abalar, porque você fez, está feito e pronto. Agora, se for aquela fé mais ou menos, eu ajudei tanto, mas hoje, sei lá, as pessoas são ingratas, as pessoas não dão valor. Você fez para o bem ou fez para obter valor? Essa é a grande pergunta, não é? Imagine as pessoas, quando nós tínhamos um centro pequeno, com poucas coisas, vamos prestar conta de tudo, anotava tudo. Hoje não consegue. Se a gente burocratizar tudo, não faz nada. Madre Teresa sempre falou isso. Chico Xavier, um dia as pessoas do centro estavam catalogando e fazendo, anotando, e ele falou, gente, para com isso. A caridade não precisa disso. Se você tem fé, a tua fé vai valer. Não vai ser um papel com algumas coisas. Nós temos algumas coisas que tem que ser prestado a conta, mas tudo não. Eu não vou expor o nome, a família de ninguém, humilhar as pessoas publicamente. Tem gente que tem vergonha de receber caridade. Tive uma época que nós fomos ajudar uma família, e ela era de uma outra religião, que não era muito, assim, não entendia muito a questão do centro espírita, do espiritismo. Então nós desmanchávamos a cesta básica, fui no supermercado, peguei sacolinhas da rede de supermercados, desmanchei a cesta básica, coloquei em sacolinhas e entreguei para o filho levar para a mãe, porque o filho podia saber, a mãe não, porque senão ela não aceitaria, mesmo passando fome. É uma questão de crença. A caridade foi feita porque a minha fé é no bem e não no exclusivismo dela gostar de mim ou não. Não importa de onde vem o bem para a gente, importa que ele nos faça bem e que multiplique o bem. Às vezes a gente quer fazer caridade, fala assim, eu queria dar uma cesta básica, mas eu queria uma casa que tivesse criança e que tivesse idosos, que fosse assim. Mas aí, ou você faz e procura isso, porque no centro espírita não tem empregado de ninguém para sair caçando isso, ou dá e a gente faz o que quer, manda para os lugares certos, não dá para ficar separando. Às vezes eu pegar uma cesta básica grande, abrir ela no meio, dá para 2 famílias, ou 3, e às vezes eu tenho que pegar uma grande e dar para uma família só. E às vezes tem que incrementar a grande para valer, porque tem muito filho. Aqui eu tenho 2 famílias de 7 cada um, 7 filhos cada um, são 9 numa casa.
fora os agregados. É difícil isso. É difícil. E se burocratizar demais, não vai fazer. Cansa. A gente faz até onde dá, porque não vai conseguir controlar. Não vai conseguir. Fica difícil. Aí a gente vai fazendo as coisas do governo, as coisas da prefeitura, a gente faz. Tem funcionário para isso. Tem que prestar conta disso. Sabe? Aqui, deixa eu ler só um recadinho aqui. Depois eu vou, Janaína, depois eu vou responder isso aqui, eu entro nos comentários e respondo para você, tá, querida? A gente responde. Ô, Marilene, eu vou pedir para você falar com a Janaína aí, ó. Janaína Gisele. Anota aí, fala com ela depois, a página Casa Espírita, tá? O que ela está precisando. Para que a gente possa fazer o melhor, gente. Vou voltar aqui. A fé sincera é empolgante e contagiosa. O que é empolgante? Eu tenho que mostrar que eu tenho fé. Não é sair falando eu tenho fé, mas eu tenho que viver atitudes de esperança. Quando alguém nos fala alguma coisa, realmente mostrar que nós estamos com empatia, mas uma empatia positiva. Eu entendo a tua situação, mas te puxo para cima. Diferente de falar, esse mundo está assim mesmo, não vale a pena, está cada dia pior. Isso não é uma fé empolgante, isso não é nada, isso aí é péssimo. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Entendeu? A fé tem que mostrar para aqueles que não têm fé. E a gente mostra isso fazendo bem, gente. Porque o bem, a caridade, a esperança, ela só existe se nós estamos cheios de fé. Eu acredito no futuro, eu acredito nos homens, eu confio na evolução das pessoas. É por isso que eu estou aqui ajudando, é por isso que eu estou aqui fazendo. Vou voltar aqui. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. A fé, ela encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa das palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Da boca para fora não vale, gente. A fé verdadeira, ela tem obras. Não é de um dia. Sempre nós estamos trabalhando para isso. Sempre nós estaremos trabalhando no desenvolvimento. Tende, pois, a fé como o que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade, fé raciocinada. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas divinas, mas sabendo por que acreditais nela. Segue os nossos conselhos, os bons espíritos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Ou seja, gente, a nossa fé não pode se abalar por qualquer coisa. Ela não pode se submeter ao medo, ela é o contrário do medo. Nós somos filhos de Deus e Ele cuida de nós de maneira muito especial. Tudo que estiver para Ele fazer nas mãos dele, vai fazer por nós. E a nossa parte é estarmos em paz, equilibrados, enquanto Deus faz a parte dele. Vamos orar para ter equilíbrio enquanto a mensagem divina, de ação divina, chegue em nossa vida. É isso que nós devemos fazer, orar. Orar confiando, orar aceitando e transformando os nossos dias em dias melhores. Eu chamo todos vocês à caridade. Chamo vocês à esperança e à fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Sabe, não podemos esquecer isso. A vida não é tão complexa. No passado era pior. As pessoas dizem, mas no passado não era assim. Nós não tínhamos tanta comunicação, gente. Nós não sabíamos. As pessoas eram mantidas em cativeiro. Hoje, esses dias, teve um caso do menino que era mantido em cativeiro aí pela madrasta e tal. É um caso que é divulgado. Tinha tantos antigamente, que não justifica. Eu não consigo nem compreender isso. Não gosto nem de falar disso, mas isso existe muito ainda. Existia muito no passado, mulheres acorrentadas, pessoas. E hoje a lei vai desenvolvendo, vamos
Delegacia da Mulher, leis direcionadas à mulher, contra o racismo, a favor de todo mundo. Hoje nós temos leis que nos ajudam. Alguém vai dizer, mas não são cumpridas. A maioria é. Nós temos direitos e somos bem tratados. A nossa fé tem que ser entendida dessa maneira, entende? Como as coisas estão evoluindo. Já foi muito pior. Hoje parece que está pior, porque nós recebemos informações mais rápidas das coisas. Antigamente demorava muito, ninguém ia ficar sabendo de muita coisa. Hoje acontece uma coisa lá no Japão, do outro lado do mundo, nós vamos ver agora em tempo real. Antigamente, no tempo antigo, ninguém ia saber disso. Quanto tempo ia demorar para chegar essa informação? Se chegasse, anos. Hoje é tudo da hora, nós estamos numa era tecnológica. A fé tem que acompanhar isso. Se nós estivermos unidos, eu, vocês, todo mundo, fazendo bem, o bem que está próximo de você, o que tiver alcance. Fazer o bem não é dar dinheiro, gente, não é dar cesta básica só. Fazer o bem é tratar bem as pessoas, é ser educado, é ser gentil, é ser uma pessoa que elogia a comida que a sua mãe fez, que a sua esposa fez. Faltou um pouquinho de sal. Tranquilo, põe um pouquinho, disfarça. Tá um pouquinho salgado, bebe mais água. Mas não briga por causa disso. Mas não está do jeito que eu gosto. Será que você faz tudo que os outros gostam? Evita contendas dentro do lar. Ajuda no serviço doméstico. Todo mundo da casa tem que ajudar. Não adianta pegar uma xícara aqui para ali e não fazer nada. Alguém vai ter que fazer. Se alguém vai lavar roupa, vamos evitar sujar. Vamos usar sem sujar muito, né? Não que tem que repetir, não é isso, mas controlar, né? Ele vai manchar para dar trabalho para os outros. Né? Derruba uma coisa no chão, não cata. Sabe? Abriu, feche. Acendeu, apague. Tem uma mensagem sobre isso. Para que a gente possa viver com harmonia, gente. A gente precisa colaborar com o ambiente que a gente vive. Com a nossa rua, com o nosso bairro, com o nosso vizinho, com o nosso trabalho. Se nós formos menos complicados no trato com as pessoas, nós vamos viver bem. Chega de perfeccionismo que não ajuda nada. Chega de exigências dos outros que não ajudam nada. Só o amor nos dá paz. Só a esperança nos motiva a seguir. Só a caridade nos iguala. E tudo isso está embrulhado num laço muito bonito que se chama fé. Fé no futuro. Porque o futuro é criação de Deus. Fé na continuidade da vida. Fé no efeito das obras do bem. Fé em Deus, nesse Pai soberanamente bom e justo que cuida de nós. Fé na nossa mãe, essa pessoa incrível, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos amigos, nossos cônjuges, cunhados, primos. Vamos complicar menos e usar a nossa fé para ter uma vida mais feliz. Eu agradeço a todos vocês, a esses 146 que estão nos assistindo agora, nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Que leve bênçãos para dentro das vossas casas e de todos os outros. Que a confiança em Deus esteja presente. Vai passar. Se você está doente, acredite que Deus está cuidando de você de perto. Está inspirando os médicos. Ele está inspirando os enfermeiros, os profissionais, as pessoas que estão à tua volta, até mesmo aquele que faz a limpeza, que passa ali pertinho da cama no hospital, dá uma conversadinha, traz um pouquinho de esperança. Se você está desempregado, pensa na tua inteligência, na tua capacidade de desenvolver métodos, coisas, situações. Você vai sair dessa. Você vai manter a sua família, você vai se desenvolver. Estuda um pouquinho mais. O YouTube está aí, quase de graça. Estuda um pouquinho mais o que você quer. Se você está separado do seu relacionamento, houve uma ruptura, um divórcio, uma separação de um namoro, calma. Importa saber que você vai se renovar. E se você realmente ama outra pessoa que não te quer por esse momento, continue amando e abençoando ela. Ela tem direito de sentir o que tem que sentir. Abençoa. Se não deu certo é porque não era para estar junto. E você vai superar. Se você devolveu um ente querido para o mundo espiritual, e se teu coração está apertado, está difícil, está complicado, ele está com Deus. E não tem lugar melhor para se estar do que com Jesus, com Deus, com os bons espíritos. Seja qual for o teu problema,
Usa a tua fé raciocinada para entender que você não está sozinho e que as coisas vão mudar. Usa a tua inteligência, usa a tua paciência, usa o teu entendimento para ter tranquilidade. Quanto menos complicarmos, maior será a nossa paz, a nossa esperança, a nossa ternura. Que Deus abençoe todos vocês. Sintam a presença de Jesus dentro dos vossos lares, como eu sinto aqui agora na Casa Espírita. Sintam-se abraçados, agradecidos, porque eu sou grato pela vossa paciência. E que Jesus nos ilumine, nos guie, abra os nossos olhos, para que a gente possa ser feliz, ser alegre e dar alegria às pessoas. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Nós vamos nos vendo por aqui. Terça-feira, novamente, eu estou aqui. Provavelmente só pelo vídeo. Mas vale a pena. Vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. Vocês são filhos de Deus. Se amem. Se valorizem. Sejam prósperos. Acreditem que vocês merecem o melhor. E trabalhem pelo melhor. O teu trevo de 4 folhas chama-se fé. Essa fé te leva nos melhores lugares da vida física e da vida eterna. Olhe para quem está do teu lado agora. Tenha coragem de dizer obrigado. Você está aqui. Tenha coragem de pegar na mão e dizer que gostoso a tua presença. Emita uma prece àqueles que estão na outra margem da vida e diga obrigado. Você passou pela minha vida e deixou essa saudade tão forte, tão gostosa, filha do amor. Faça o teu melhor. Estenda bênçãos ao teu lado. Deus espera isso de você. Cure-se. Abandone essa depressão. Põe a fé no lugar dela. Se a doença te toma, calma. Você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Confie absolutamente. Você vai superar. Porque assim como eu, como todos você, filho de Deus, você é vitorioso. Gratidão, meu amigo. Gratidão. Fica com Deus e a gente sempre se vê na vida, nos nossos trabalhos. Gratidão, muita paz. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.